Estamos em Areias, que nasceu com o nome de Santana da Paraíba Nova e que em 1816 se tornou vila com o nome de São Miguel de Areias. Aqui no portal tem essa escultura aqui, que está um pouco mal conservada, mas ele é Monteiro Lobato. E lá na Casa da Cultura eu vou explicar para vocês o que esse cidadão está fazendo sentado aqui. Haribu. Em 1833, esse lugar foi construído para ser a Câmara e Cadeia de Areias. Depois ele passou a ser o Fórum, onde aqui trabalhou Monteiro Lobato, de 1907 a 1911. E esse cidadão ilustre que por aqui passou como promotor público, deixou sua marca. A história de Areias é contada junto com a história dele. E aqui, onde hoje é a atual Casa da Cultura, a gente encontra essas esculturas pelo jardim, que falam um pouco sobre o Jeca, sobre a escravidão no Brasil, sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Areias é cortada pela Rodovia dos Tropeiros, a passagem única e oficial que dava acesso do Rio de Janeiro a São Paulo. Então por aqui passava todo mundo. Passou também Dom Pedro I, imperador do Brasil, o príncipe regente, que 20 dias depois de se hospedar em Areias, proclamou a independência do Brasil em São Paulo, às margens do Ipiranga. Diz a famosa frase, independência ou morte. Não foi bem essa frase que ele disse, mas a expressão independência ou morte fazia parte dela. Então ele passou por aqui, indo para São Paulo, para decretar que o Brasil estava independente de Portugal. Essa aqui é a Praça Senhor Bom Jesus, que é uma homenagem aos ex-moradores de Santana dos Tocos, um distrito de Resende que foi inundado para dar lugar a reservatório da hidrelétrica do Funil. Então essa praça foi erguida para homenagear esses ex-moradores. Aqui atrás está a igreja da Nossa Senhora da Boa Morte, que foi registrada em 1827 por ninguém mais, ninguém menos que Debré. Debré passou por aqui indo para São Paulo e registrou essa igreja em desenhos que são de sua autoria, claro, mas que ficou registrado para a história. Está reconhecendo esse lugar? A Globo gravou aqui Cine Hollywood, uma minissérie cômica de um cinema onde o pessoal produz seus próprios filmes. Desgosto hipnotizou o povo. Meus povos e minhas povas! É aqui, na Praça 9 de Julho, que grande parte da trama se dá. O Hotel e Restaurante Santana vira a casa do prefeito, a igreja é onde acontece toda aquela confusão que vocês vão ver as imagens aí. Então Areias serviu como cenário para a cidade cearense, uma cidade fictícia, que na história é no Ceará, só que na verdade é aqui no interior de São Paulo. Esse hotel aqui não é só histórico porque serviu de gravação para o Cine Hollywood. Aqui também se hospedou Dom Pedro I, o imperador que foi proclamar a independência do Brasil em São Paulo. Lembra daquela história lá que eu contei na Casa da Cultura? Foi aqui que ele dormiu. Areias faz limite com 5 municípios: Cunha, Resende, Queluz, São José do Barreiro e Silveiras. O apogeu do café no meio do século XIX é o que conferiu a esse local esse casario em estilo colonial. Você sabe onde nasce o Rio Paraíba do Sul? Vou te dar uma dica, ó. O Rio Paraíba do Sul nasce aqui na Serra da Bocaina, mais precisamente em Areias. O rio depois vai contornando, serpenteando, entra pelo Vale do Paraíba, que fica entre a Serra da Bocaina e a Serra da Mantiqueira, e vai desaguar lá na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Esse é o interior da Igreja Matriz de Areias. Sua imagem foi trazida da Europa, é uma imagem de madeira, bastante antiga. A igreja começou a ser construída no final do século XVIII e terminou a sua obra em 1874. O sino trazido da Bélgica pesa 1.100 quilos, com 1,5 metro de altura.
O sino tocava sempre para avisar os principais acontecimentos da cidade ou da história do Brasil. Tocou no final da Guerra do Paraguai, no final da Revolução de 32, na Guerra de Canudos e também para avisar a chegada da Princesa Isabel quando se hospedou na cidade, na casa da família Pena. Areias é uma cidade bastante tranquila e legal de se conhecer. O carnaval daqui é um dos mais famosos dessa região aqui das Cidades Mortas. Então fica o nosso convite, conheça Areias, conheça as festas locais, assista o Cine Hollywood para você reconhecer a cidade e saudações até a semana que vem, onde nós vamos estar em São José do Barreiro com o Haribu na estrada. Um abraço a todos, se inscreva se você não é inscrito e saudações amigos Haribus. Areias é a primeira cidade da conhecida Cidades Mortas que nós vamos ver aqui no canal Haribu. É importante a gente entender em que contexto surge Areias e que contexto há o declínio dessas cidades para que depois o Monteiro Lobato diga que são cidades mortas. Areias surge num traçado entre Rio e São Paulo, numa estrada onde os bandeirantes, os tropeiros passavam para ir de uma cidade a outra por terra, porque claro, pelo mar tinha como ir do Rio de Janeiro até a capitania de São Vicente, mas por terra foi esse o trajeto percorrido. E ali começam a surgir pequenos povoados, Areias, São José do Barreiro, Bananal, Silveiras. Areias, sozinha, produzia 10% de todo o café produzido na capitania de São Paulo. Então era uma cidade rica e próspera, assim como também se produzia café em outras cidades daquela região. É nesse contexto que a riqueza e esses casarios coloniais, essas igrejas opulentas, começam a ser construídas e têm a sua vida economicamente viável. Só que depois o café ele começa a dar uma praga e a monocultura cansa a terra. E a terra acaba que não produz mais o café que produzia antigamente. Nesse sentido, as cidades começam a empobrecer, começam a ficar ali perdidas dentro do Vale do Paraíba, um pouco afastadas. Por quê? Porque logo em seguida também existe o caminho que hoje vem ser a Via Dutra, a rodovia Presidente Dutra, que era um caminho um pouco mais expresso, um pouco mais rápido e menos cheio de curvas como era aquela região ali da Serra da Bocaina. Então, essas cidades ficam ali meio que perdidas no tempo, meio que congeladas. Economia fraca, muita gente vai embora dali, os que ficam numa lavoura de subsistência, ficam numa situação um pouco precária. As famílias conseguem se manter, mas não da forma com que o café fazia a riqueza. Então essas cidades ficam ali até Monteiro Lobato chegar para ser procurador no Fórum de Areias, e ali ele ambienta vários de seus contos que ele chama de Cidades Mortas. Esse livro, Cidades Mortas, tem um conto dentro dele que narra como essas cidades viviam nesse período, início dos anos 1900. Então é importante a gente entender isso. O porquê de Cidades Mortas, que muita gente não gosta desse título, mas isso faz a gente compreender essas cidades que adormeceram economicamente e que, graças a Deus, mantiveram a sua arquitetura, mantiveram a sua cultura de vida do interior. É importante a gente dizer também que em Areias sempre existiu uma cultura alimentar indígena, que os índios ajudaram a contribuir nessa cultura alimentar, que é a cultura de comer saúva, o içá, que é uma formiga que voa em novembro, quando começam os trovões, ela desperta para fazer a reprodução do formigueiro. Nós vamos fazer 2 programas aqui no canal Haribu que vai falar sobre essa situação. Um programa sobre a saúva, que é o içá, para a gente explicar como que funciona essa cultura de comer as formigas e por que essas formigas são tão grandes, e também essa figura controversa que é o Monteiro Lobato. A gente vai fazer um Haribu especial do Monteiro Lobato para a gente dizer as coisas boas, porque ele era extremamente brasileiro, queria as coisas brasileiras. Então isso é interessante de saber e interessante de conhecer. Um homem assim de visão extraordinária. Para você ter uma ideia, Monteiro Lobato chegou a investir em petróleo. Você fazia ideia disso?
Não. Então, a gente vai falar só sobre o Monteiro Lobato. Estamos iniciando o percurso das Cidades Mortas com Areias e eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a acompanhar a gente lá no Instagram, a nossa página no Facebook também está ativa, então procure lá, Canal Haribu, tanto no Instagram quanto no Facebook, e as próximas viagens, os nossos passeios pelas Cidades Mortas vão contar sempre um pouco da cultura e da história daquele lugar. Um abraço a todos e saudações, amigos Haribus. Bom, vamos lá. Esse hotel aqui, ele não é histórico só porque ele fez parte das gravações do Cine Hollywood. Foi aqui também que se hospedou Dom Pedro I, indo para Portugal aí. Esse hotel aqui não tem só história por ter servido de gravação. O sino tocava para avisar as